Tá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PET. Eu me chamo Caio, vou mostrar para vocês aqui umas relações antes da gente iniciar os exercícios referentes ao livro de Física e Matemática do Afkin. Então tá, primeiro a gente aqui tem que entender sobre as simbologias. Nesse quesito, o que eu considerei mais forte explicar aqui para vocês seria o pseudotensor Levi-Civita. Só que aqui a gente vai induzir ele só com um símbolo qualquer para a gente poder utilizar algumas propriedades deles. Como vocês podem ver, ele é um símbolo bem fácil. A gente usa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Aqui, ó. Isso daqui. Essa simbologia ele vai facilitar a gente no nosso estudo. Ele é representado por um E, bem grande assim. E, a simbologia, e aqui no índice dele, um I, um J e um K. Acho que vocês devem conhecer, né? IJK, como eu coloquei aqui, representa XYZ. Só que nesse quesito a gente vai simbolizar XYZ também como 1, 2, 3, para simbolizar que o 1 significa o X, o 2 significa o Y, o 3 significa o Z. Deixa eu passar aqui para baixo. Então a gente mostra aqui, tipo, algumas propriedades dessa símbolo que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente quiser que EIJK seja igual a 1, então IJK é uma permutação par. O que significa essa permutação? Essa permutação é uma troca de índice. Por exemplo, você tem o I, J e o K. Se você quiser trocar o J e o K de termos, inverter eles, você vai permutar ele. Só que na primeira permutação que você fizer, que é essa mudança, ele vai se tornar um índice negativo, como disse a segunda propriedade. Menos 1 se I, J, K é permutação ímpar. Opa. E 0 se dois índices repetidos. Por exemplo, tiver um I e K. Ou, no nosso caso, 113. Se ele repetir aqui, ele vai ser automaticamente zero. Por exemplo, tenho aqui umas amostras para vocês. Ó. Por exemplo, se a gente especificar esse negócio aqui, por exemplo, como eu disse para vocês, 1, 2, 3, padrão, 1. Como a gente fez uma permutação, que é trocar ele de índice, então 1, 3, 2 ficaria menos 1. Se a gente fizer outra permutação, trocar o 3 com 1 agora, bem aqui, se a gente permutou, a gente deixou o índice que era negativo se tornar par. Então ele se torna positivo novamente. Como vocês podem ver, todos eles têm essas permutações aqui. Ó. Agora, o que eu tinha falado sobre aquela propriedade sobre dois índices repetidos? Se para dois índices repetidos vai dar zero, então para três também vai dar. Qualquer índice repetido que tenha vai dar zero. Então cada permutação vai alterar o resultado final. Por exemplo, bem aqui, a gente tem a permutação do símbolo para 1, 2, 3 e a gente quer trocar ele. Inverter esse 2 e esse 3 de lugar. Se a gente inverte, o 1 se torna menos 1. Então cada permutação vai alterar o resultado. Opa. O que mais a gente vai trabalhar aqui? Se a gente trabalha com essa questão de permutação, então a gente tem as combinações dentro dele. Se a gente tem as combinações dentro, significa que existe um número meio finito para a gente trabalhar. Tipo, na opinião de vocês, se a gente fosse trabalhar com a condição de existem três possibilidades aqui. Três aqui, três aqui, três aqui. Se a gente vai trabalhar com isso daqui, existe só uma quantidade finita de 27 combinações para a gente trabalhar. Opa, tá muito feio ali. Se essas 27 combinações é o que a gente vai ficar restrito aos números pares, porque quer dizer, com todos eles, desculpa, com todos eles vai ficar restrito a essas 27 combinações. Deixa eu ver aqui. Aqui eu apresento para vocês o delta de Kroner. O delta de Kroner é uma outra simbologia, tá? Feio. Ele quer dizer o quê? Esse delta aqui, ele tem esses índices, né? O I e o J. Como ele diz aqui. Se I e J forem iguais, então tiver um 1 e 1 aqui, significa que esse resultado vai ser 1. Agora, se nesse delta tiver um I e um J, ele vai ser 0, porque eles são índices diferentes. Isso mesmo, eu sei que você disse. Então vamos por aqui. Acho que vocês devem conhecer essa famosa aqui, ó. Essa daqui, ó, notação de Einstein. Me perguntaram uma vez em física matemática, o próprio professor perguntou se eu sabia fazer a notação de Einstein. Eu disse para ele que sim. Aí ele me mandou pro quadro. E eu não soube fazer, desculpe. Desculpa, professor Henrique.
Eu lembro muito sim. Enfim, o que que é? Nada mais é do que você escrever esses termos em combinações lineares, por exemplo. Vamos ver nesse primeiro exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a netinha vermelha. Ó. Se você tem um vetor que é escrito em três coordenadas x, y, z, no nosso caso 1, 2, 3, deixa eu vir aqui para baixo, mas trabalho com vocês. Então, x, não, isso daqui fica muito claro. Tá. X, Y e Z agora se tornam 1, 2, 3. Lembram? Eu disse no início, isso aqui. Significa que eles são escritos em termos de três coordenadas. Então você pode escrever com uma combinação linear de cada coordenada do vetor A com o vetor B se juntando. Então, A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Nesse quesito, se a gente quiser fazer um formalismo um pouco mais detalhado de como seria, nada mais é do que uma somatória indo do índice i igual a 1 até o 3 de AI e BI. Então, nada mais é do que um AI e BI. E essa é a notação de Einstein. Mas, sabe, tipo, até agora tá muito fácil, tá tranquilo pra vocês perceberem esse bagulho todinho. Então, a gente vai fazer aqui um exemplozinho aqui legal, que eu acho que vocês vão gostar. Por exemplo, esse daqui é um... Ai, produto escalar. É, um produto escalar. Esses E que eu escrevi bem aqui, nada mais são do que as coordenadas, tá? Então, se a gente quer fazer o E1, o E1 vai simbolizar o X, o E2, o Y e o E3, o Z. Então, a gente vai escrever as coordenadas desses vetores A1, A1, A2, A3, B1, B2, B3. E a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? Aqui é a diagonal principal, esse daqui com esse daqui com esse daqui, e depois diagonal inversa. Conhecimento básico que a gente sabe sobre matrizes. Nisso tudo vai dar esses resultados aqui, ó. Aqui, aqui. Opa, desculpa, gente. Tá. Mas o que eles querem nos dizer? Significa que nessa rota aqui, nesse X aqui que a gente quer representar, que é o transitório 1, eles têm essas coordenadas aqui. A2B3 menos A3B2. Se a gente quiser deixar ele um pouco mais destacado, de certa forma, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Pera lá. Opa. Aqui, aqui. Aqui, ó. A gente vai escrever assim. A gente vai escrever que... Ai. Aqui. Significa que, como a gente escreveu, o produto vetorial deles de A por B nada mais é do que o produto vetorial de A e B na direção X, direção 1, nada mais é do que isso daqui, A2B3 menos A3B2. Então, o produto vetorial na direção Y, A3B1, A1B3. E produto vetorial na direção Z, 3, né? A1B2 menos A2B1. A gente denotou aqui como se fosse a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Por quê? A gente vai precisar dividir agora para poder manusear pelo menos uma equação. Depois que a gente manusear uma equação, pela propriedade de simetria. Isso, simetria. Propriedade de simetria, se a gente faz alguma coisa na 1, a gente vai fazer na 2 e na 3. Ai, 2 aqui. Tá. Então, o que acontece se a gente vai fazer aquelas relações que a gente pegou no início? Se a gente usar aquela relação que a gente usou dos símbolos Levi-Civita de E1, E2 e E3, a gente vai aplicar aqui, a gente pega o primeiro termo, né, a primeira equação. Então, o produto vetorial na direção 1, A2B3 menos A3B2 é igual E1, E de 1, 2, 3. Por quê? Ai. Esse primeiro termo aqui é a nossa coordenada preferencial. Pref. A nossa coordenada preferencial vai ser fixa. Ela vai estar ali, ela não vai ser mudada. Essas coordenadas aqui são variáveis. O que acontece? Se a gente vai escrever como se tivesse um E bem aqui e um E bem aqui. Ó, acho que não ficou tão claro assim, mas deixa eu mostrar aqui em cima para vocês. Ó,
Novamente, a gente só reescreveu isso daqui e agora, como a gente pegou aquela relação dos símbolos Levi-Civita, a gente reescreveu elas em termos disso. Então, E com símbolo fixo 1 fixo, né? Significa que A2 e B3 são símbolos variáveis, o 2 e o 3. Mesma coisa acontece aqui. 1, 3, 2. O que acontece? Como era um negativo aqui, ó, ele se tornou positivo por causa que a permutação fez com que ele se fosse um índice negativo. Como um menos com menos vai dar mais, então positivo novamente. Então a gente pode denotar que nada mais é do que isso daqui, ó. Ai, ficou feio. Do que isso daqui. Significa que E com a direção fixa 1 é variável em J e K para AJ e BK. Mas como eu disse para vocês, por questão de simetria, o que a gente vai fazer na equação 1, a gente faz na 2 e na 3. Ó, mesma coisa. Produto vetorial na direção preferencial 2, E231, A3B1, mais, porque permutou, permutou também. Então eles vão dar E de JK a JBK. A mesma coisa aqui. E3JK a JBK. Significa que a gente consegue perceber uma relação que um índice vai ficar fixo enquanto outros dois vão variar. Então o que a gente pode fazer? Ao final a gente percebe que existe uma relação geral para isso. Nada mais é do que o produto vetorial. Aqui, ó. O produto vetorial numa direção preferencial nada mais é do que a escrita de os símbolos de Levi-Civita de IJK, de AJ variando e BK também. Como eu fui escrever bem aqui para vocês, nada mais significa do que o produto vetorial nessa direção, mais nessa direção, mais nessa direção. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido.